E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, que a conversa é diferente e vou fazer uma pergunta para vocês. O que é que calor e energia têm em comum no dia a dia? Então, você já deve ter ouvido isso em muitos lugares, né? Você pode ver como o calor influencia, por exemplo, numa geladeira. Como é que é o funcionamento de uma geladeira? Como é o funcionamento do motor do carro? Então vem nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho de como isso funciona. E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, que a conversa é diferente. Vamos aqui para o vídeo de hoje. Então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, continuem interagindo nos vídeos. Tá bacana essa interação minha com vocês. Bom gente, como eu disse no começo do vídeo, na abertura, a gente pouco entende o funcionamento de uma máquina térmica. Ou de uma máquina que refrigera, como a geladeira e como o motor do carro. Eu vou tentar nesse vídeo fazer uma breve introdução sobre esta lei, que é a lei da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica, então vou mostrar aqui um pouco do como é que funciona um negócio, né? Então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem se você gostou deste vídeo. Bem, aqui é a primeira lei da termodinâmica, chamada lei da conservação da energia, que a energia interna é o calor menos o trabalho. E aqui diz que nenhuma máquina térmica consegue converter 100% de calor em trabalho. Ou seja, uma parte é usada no calor, outra parte é jogada fora. Outra parte é transformada em uma outra coisa. Então 100% não tem. Beleza. Mas vamos ver aqui o que acontece com com essa equação aqui da energia em algumas situações. Que, por exemplo, esta energia aqui, da máquina térmica, essa energia, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser zero. Essa energia aqui. Tudo isso aqui em relação à energia aqui. Mesma coisa para o calor. Eu dividi aqui. Mesma coisa para o calor. Pode ser positivo, negativo e zero. E o trabalho pode ser positivo, negativo e zero. E vamos ver algumas curiosidades. Olha só. A energia interna, quando ela é positiva, por exemplo, aqui eu digo que ela tem 20, que ela recebe, depois eu vou dizer essas palavrinhas que é importante, recebe 20 calor e cede 10. Recebe e cede, beleza? Então, se ele está recebendo 20 e transformando 10 em trabalho, ou seja, transformando na metade, então quer dizer que a energia interna vai ser o quê? 20 menos 10 dá o quê? Uma energia de 10, positivo. Se a energia deu positivo, então quer dizer que esta máquina, a energia dela está aumentando. Se está aumentando, consequentemente, há um aquecimento. Está aumentando, consequentemente, há um aquecimento. Aquecimento. Então, a temperatura está o quê? Aumentando. Beleza? Tranquilo, né? Se agora eu inverto aqui, eu coloco 10 aqui e 20 aqui. E agora, 10 menos 20, nós sabemos matematicamente que dá menos 10. Você veja que a energia está o quê? Negativa. Se ela está negativa, ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, em consequência com a temperatura, está o quê? Resfriando. Quando está resfriando, quer dizer que a temperatura está diminuindo. Tranquilo? Agora, se por acaso der zero, por exemplo, 10 menos 10. Ou seja, 10 menos 10. Recebe 10, cede 10. Então, qual é a energia dessa máquina? Nenhuma. Essa máquina não faz energia. O que ela recebe, ela joga fora. Então, não tem energia. Ela precisa, para ela ter energia, ela precisa ter mais do que recebeu ou recebeu menos do que cedeu. Ponto. Se ela tem zero, ou seja, se a energia interna ela é zero, a temperatura não vai aumentar para poder aquecer e nem vai diminuir para poder resfriar. Ela vai ficar o quê? Constante. E nós temos uma transformação que é constante a temperatura, que é chamada de quê? Isotérmica. Então, quando a transformação for isotérmica, a temperatura é o quê? Constante. A temperatura é constante. E quando a gente quer que é zero, o trabalho vem para cá, então o trabalho será igual ao calor. Ou seja, o trabalho será igual ao calor, né? Vem para cá, tranquilo.
Essa é a primeira relação que nós temos com a transformação. Agora vamos ao calor agora. O calor, quando ele é positivo, na questão ele vai dizer que o calor foi recebido. Positivo, recebeu. Recebeu. Essas palavras é que vem na importante. Quando ele recebeu, ele é positivo. Ele é negativo quando ceder. Quer dizer que na questão ele cedeu 20 joules de calor. Negativo. E quando ele for zero, quer dizer que ele não teve perda de calor. Ou seja, que é igual a zero. Quando não tem troca de calor, é uma transformação chamada adiabática. É uma transformação adiabática. Porque o que é na transformação adiabática? Nem pressão é constante, nem volume, nem temperatura. Não tem tempo para que elas mudem. Não tem tempo para que elas fiquem constantes, perdão. Não tem tempo para que elas fiquem constantes. Ela simplesmente porque ela não recebe calor. Então, se aqui é zero, vai ficar o quê? Energia interna, ó. Se aqui é zero, apaga esse camarada aqui, da energia interna igual a menos o trabalho. Energia interna é igual a menos o trabalho. Depois, no final do vídeo, eu vou pegar isso aqui e vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui vai estar na capa do vídeo. Agora vamos ao trabalho. Tá aqui o que novamente? Vamos ver como será o trabalho. O trabalho não é o inverso do calor? Ou seja, não dá para ser o mesmo porque não transforma tudo em trabalho? Então, quando o trabalho é positivo, eu digo que o trabalho foi o quê? Cedido. Quando ele ceder, ele será positivo. Quando ele receber, será o quê? Negativo. Quando ele recebe, é negativo. E quando ele for zero? Quando ele não faz trabalho. Aí nós temos que lembrar do conteúdo não tão distante que está aqui no canal, a fórmula de trabalho. Trabalho é o quê? Não é pressão vezes volume? Se ele não tem trabalho, quer dizer que o volume não aumentou ou não diminuiu. Porque a pressão é constante. Então, o volume ficou o quê? Zerado. E tudo multiplicado por zero dá o quê? Zero. Ou seja, o volume não mudou. Nós temos uma transformação que o volume não muda. É chamada de isovolumétrica. Isovolumétrico, o trabalho é zero. O trabalho sendo zero, esse camarada sai daqui. Deixa eu só apagar aqui. Esse camarada sai daqui. Então, a energia interna fica só o calor que ele recebe. Ou o calor que ele cede. Então, a energia interna vai ser igual ao calor. Beleza. Mas, professor, tá faltando a isobárica. Tá faltando a isobárica com pressão constante. Não, não está faltando. Quando a pressão for constante, automaticamente vai mudar o quê? O volume, automaticamente vai mudar a temperatura, e se mudar a temperatura, ele tem calor. Olha, eu vou explicar novamente para que vocês entendam. Quando a transformação é isobárica, a pressão é a única coisa que não muda. Correto? Correto. Para a pressão sendo constante, o volume ou aumenta ou diminui. Então tem trabalho. A temperatura muda, ou aquece ou resfria. Então não pode ser isotérmico. E automaticamente, se a temperatura aumenta ou diminui, ele recebe o quê? Calor. Então, a isobárica usa-se o quê? A fórmula correta. Então, uma máquina térmica, hoje a geladeira e o motor do carro, eles funcionam com pressão o quê? Constante. A pressão que está lá dentro é constante, é a mesma. O que vai mudar é o quê? O calor que ele recebe ou que ele cede. A sua energia interna que pode aumentar, pode diminuir. Ou o trabalho que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, beleza? Então, isso aqui é a parte dos sinais que você tem que saber para que você entenda
a relação da máquina térmica com fisicamente falando, né? Então, beleza. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, é importante demais. É um assunto da segunda série, a primeira lei da termodinâmica. Espero ter ajudado a todos vocês e até o próximo vídeo.